Hoje eu quero iniciar aqui com uma tarefa nova. Tá lá na página 94, mas eu quero que você preste muita atenção na minha explicação, porque devido ao momento que nós estamos vivendo, nós não temos nos encontrado na escola, então algumas coisas aqui nós não poderemos fazer agora, tá? Então nesse momento preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós falamos sobre a Carmen Miranda, falamos sobre a vida dela, como ela se transformou esse ícone da música. E eu gostaria que você escolhesse um famoso brasileiro que você goste. Não conheço ninguém ainda, tia. Dê uma olhada na internet, leia bastante coisa. E aquele que você mais se familiarizar, utilize essa pessoa. Então escolha um brasileiro, precisa ser um brasileiro, assim como a Carmen Miranda. Escolheu esse brasileiro? Você então vai fazer uma pesquisa sobre a vida dele, data de nascimento, onde ele nasceu, o que ele fez, ele trabalha, o auge da carreira, o que ele conseguiu fazer. Fique à vontade. Feita essa pesquisa, você vai lá no material complementar do livro, lá na página 261, tá escrito aqui rascunho, página 261, e vai colocar todas essas informações que você conseguiu. Como, tia, um texto, vou colocar bolinhas, pontinhas, do jeito que você conseguir se organizar melhor. Coloque o nome da pessoa, fulano nasceu em tal dia, nananana, na cidade tal. Pode fazer um texto, pode colocar bolinhas com pontos específicos sobre a vida dele. Use a sua criatividade, tá? Gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer o trabalho da tia Luz e eu escolhi o Ayrton Senna da Silva. Ele nasceu em 1960 e ele foi um grande piloto também de Fórmula 1. E para quem não sabe, ele começou a carreira em 1973 de kart, depois ganhou 3 vezes a Copa de Fórmula 1 na categoria 3. Em 1988, 1990 e 1991. Em 1988, ele juntou um francês chamado Alain Prost na McLaren Honda. E em 1993, ele foi vice-campeão, vencendo 5 corridas. E em 1994, ele transferiu para o Williams e acabou morrendo lá na Imola, na Itália, uma cidade. Tchau! Boa tarde. Agora eu vou falar sobre a biografia de Maurício de Souza. Maurício de Souza é um cartunista e empresário brasileiro que criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. Ele nasceu em São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935, mas passou parte da sua infância em Mogi das Cruzes. Desde pequeno, sua brincadeira favorita era desenhar. Nessa época, desenhou seu primeiro personagem, que ele chamou de Capitão Picolé. Em 1954, com 19 anos, ele se mudou para São Paulo, atrás de emprego para ser ilustrador. Em 1959, convenceu o editor a publicar uma tirinha vertical semanal. E a partir daí, criou seu primeiro personagem, Cãozinho Bidu, seu dono Franjinha. Também criou Cebolinha, Cascão, Mônica, personagem inspirado em sua filha, Mônica, Magali, entre outros. Ganhou prêmios como o troféu Yellow Kid, o Oscar dos quadrinhos mundiais e também prêmio de literatura infantil da ABL, ou Academia Brasileira de Letras. Em 2019 foi lançado o filme Turma da Mônica Laços, onde parte do filme foi gravada aqui, em Poços de Caldas. Tchau! Então, eu fiz Santos Dumont. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873, no dia 20 de julho, na fazenda de Cabanguim, Minas Gerais.
O pai dele era um engenheiro e teve 8 filhos. Alberto era o sexto. Com quase 6 anos, sua família se mudou para São Paulo, em Ribeirão Preto, onde seu pai comprou uma fazenda de café. E depois de pouco tempo, ele estava prosperando tanto que até começaram a chamá-lo de rei do café. Ele fez várias melhorias em sua fazenda e comprou máquinas modernas e até uma locomotiva. E Alberto, que dirigia a locomotiva, desde pequeno amava mecânica. Em 1891 foi visitar a França e ficou apaixonado pelo motor a gasolina, que era sensação naquela época. No ano de 1892, Santos Dumont se mudou para Paris e começou a construir balões e aeronaves. Lá se aprofundou em mecânica e motor de combustão. No dia 23 de outubro de 1906, ele voou com o 14 bis, percorreu 60 metros em 7 segundos, a altura de 2 metros. Depois de um acidente aéreo, ele parou suas atividades e viu seus aviões serem usados na guerra, e ficou com muita tristeza. Em 1915, volta para o Brasil. Em 1920, mandou fazer um túmulo para si mesmo, mas em 1932, atacaram o campo de Marte no dia 23 de julho com aviões, e nesse dia ele se suicida aos 59 anos. E diz: "Eu nunca pensei que minha invenção fosse causar derramamento de sangue entre irmãos, o que eu fiz." Mesmo tendo passado boa parte da vida na França, Santos Dumont tinha orgulho de ser brasileiro e sempre levava uma bandeira do Brasil com ele. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um importante escritor, ativista, diretor, editor e produtor brasileiro. Ele nasceu em 18 de abril de 1882, em Taubaté, São Paulo. Ele foi um dos primeiros autores de literatura infantil do Brasil e de toda a América Latina. Cursou Direito e foi promotor público. Paralelamente, ele escrevia em jornais e revistas e defendia relevantes causas sociais. Eternos personagens de Monteiro Lobato: Jeca Tatu, Emília e todos os personagens do nosso querido Sítio do Pica-Pau Amarelo. Destacou-se no gênero literário conto. Suas obras usavam uma linguagem coloquial e acessível. Escreveu 26 livros infanto-juvenis e morreu em 4 de junho de 1948, em São Paulo. A minha pesquisa é sobre o Gustavo Kuerten, que ele é um tenista mundialmente famoso. Ele é o maior tenista brasileiro conhecido mundialmente. Nasceu no dia 10 de setembro de 1976, em Florianópolis, Santa Catarina. Começou a jogar tênis com 6 anos com seu pai. Ele também pratica surf. Depois de 2 anos como profissional, já foi considerado o segundo melhor tenista do Brasil. Ganhou muitos títulos e troféus e em 1997 entrou no top 10 mundial. Em 1999, Guga já era um dos 5 melhores do mundo. 2000 e 2001 foram os anos do auge de sua carreira. No final de 2001, começou a ter problemas no quadril e precisou se afastar dos jogos. 2004 foi seu último ano jogando em alto nível. Chegou a ganhar do Federer. O Federer é um tenista profissional que já foi top 1 do mundo. Porém, suas seguidas lesões o fizeram dar adeus à carreira do tenista em 2008, com 32 anos. Atualmente, ele possui uma escola de tênis e é comentarista esportivo da área. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história do Neymar. Bom, o nome completo dele é Neymar da Silva dos Santos Júnior. Ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992. Ele nasceu na cidade de Mogi das Cruzes. Neymar, como a família dele sempre soube que ele gostava de futebol, ele
ganhou sua primeira bola aos 2 anos. E como o Neymar ele tinha poucas condições, ele tinha dificuldades, ele teve que mudar de sua cidade para casa da avó dele. Só que ele não foi morar na casa da avó dele, foi morar num cômodo da casa da avó dele. Aí com 6 anos o Santos chamou o Neymar para jogar um futsal lá. Só que com 12 anos o Neymar foi chamado para jogar na base do Santos, que é um preparo para você virar jogador de futebol. Só que aí o empresário do Neymar conseguiu uma série de treinos no Real Madrid. Aí depois, nesse treino, ele jogou muito bem e o Real Madrid quis contratar ele. Mas como o Neymar não queria sair do Brasil ele não queria sair do Brasil e não queria deixar seus pais, ele não aceitou essa proposta. Hoje eu vou falar da biografia da Maria da Penha. Ativista brasileira. Maria da Penha Maia Fernandes nasceu no Ceará no dia 1º de fevereiro de 1945. Formada pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade do Ceará em 1966, em 1974 conheceu seu futuro marido, Marco Antônio Eridia Viveiros, um colombiano radicado no Brasil. Em 1976, eles se casaram e tiveram 3 filhas. Segundo a ativista, as agressões começaram depois do nascimento das filhas e piorou com a obtenção da cidadania brasileira e estabilização profissional do marido. Em 1983, enquanto ela dormia, foi atingida por um tiro nas costas e ela ficou paraplégica. O marido disse que foi uma tentativa de assalto, tese que foi rejeitada pela perícia. 4 meses depois, ela retornou para casa e então o marido tentou eletrocutá-la no banho. Maria da Penha então saiu de casa com a guarda das filhas. Lutou por justiça durante 19 anos. 1991 foi o primeiro julgamento com sentença não cumprida. 1996 foi o segundo julgamento com sentença não cumprida. 1994 escreveu o livro da sua história. 2009 fundou o Instituto Maria da Penha, em defesa da mulher. 2007 foi indicado o Prêmio Nobel da Paz. 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha. O Tim Maia, ele sempre gostou de música. Desde pequeno ele compunha suas músicas. E foi um grande músico do Brasil, chegando até ser preso. É um fato interessante. Acusado por uso de drogas e não se sabe, ou não entrou na minha pesquisa, porque ele foi preso, se foi certamente isso, mas se ele foi preso injustamente. Outra coisa que eu queria falar era que o último show dele foi em Niterói. Eu não consegui achar o primeiro show, mas consegui achar a data de nascimento, que foi em 1942. Conhecida também como Pelé de Saia, Marta, a jogadora que fez uma história no futebol entre homens e mulheres. Ela foi eleita 5 vezes bola de ouro. Bola de ouro. E ela nasceu em 1986 em Rei dos Riachos, em Alagoas. Ela é uma inspiração para mim para lutar pelos direitos das mulheres. E esse foi a minha artista que eu escolhi. Oi, tia Lud. Essa é minha pesquisa sobre a Isa, a cantora. Isabela Cristina de Lima Lima, mais conhecida pelo seu nome artístico Isa,
é uma cantora, compositora, apresentadora e publicitária brasileira. Em 2019, ela foi anunciada como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldina e jurada no The Voice Kids. João Carlos Martins, ele é pianista. Nasceu em São Paulo no dia 25/6/1940. Com 8 anos, ganhou o piano de seu pai. Com 13 anos, iniciou sua carreira de concertista no Brasil e aos 18 anos no exterior. Eu vou repetir. Aos 20 anos, sofreu uma queda, perdendo o movimento de 3 dedos da mão direita. Em 95, durante um assalto, levou um golpe na cabeça, comprometendo seu braço direito e mais tarde descobriu um tumor na mão esquerda. Então ele se tornou maestro, pois não mexia mais as mãos. Hoje ele consegue tocar com uma luva biônica que ganhou de um amigo. A pesquisa que eu fiz é sobre Luiz Gonzaga. Ele nasceu em Recife, em 1912, considerado o compositor e cantor mais importante da música popular brasileira. Sua música mais famosa foi a da Asa Branca. Ele sempre usou trajes típicos do Nordeste, como seu chapéu e sua sanfona de couro. Ele gravou mais de 200 músicas, com 800 milhões de cópias. Infelizmente, ele morreu parada cardíaca em 1989. Legal, Gustavo. Parabéns, meu filho. Tudo bem? A cantora que eu fiz foi a Celi Campelo. Ela nasceu lá em São Paulo, na época 1942. Ela faz bastante coisas. Ela canta, ela é compositora e ela também toca vários instrumentos. Alguns desses instrumentos são violão, piano e ela canta também. Ela também é considerada a rainha do rock e a primeira popstar do rock. E as músicas que mais fizeram sucesso dela são Estúpido Cupido e Banho de Lua. E eu gosto bastante dela por causa que quando eu era pequenininha e eu ia tomar banho, minha mãe sempre colocava pra mim ouvir. Oi, tia Lud, eu escolhi o cantor, o apelido dele é Toquinho. Uma das músicas mais famosas dele é... Eu só toquei um trechinho e é Aquarela, a música dele. Nascimento, ele nasceu em 1946, aprendeu a tocar violão com 14 anos, 1960. Música mais conhecida, Aquarela. A minha pesquisa foi
do Silvio Santos, que ele é uma referência. Ele é um apresentador que tem referência na TV brasileira e ele saiu de um vendedor de canetas e foi a um bilionário. Olá pessoal, oi tia Lud, tudo bem? Estou com muitas saudades. Hoje eu vou falar sobre o Romero Brito. O Romero Brito, ele é um pintor, escultor, entre outros. Ele é um dos artistas que tem muito prestígio, pois ele pintou quadros da Madonna e do Michael Jackson, entre outras. Ele nasceu dia 6 de outubro de 1963, em Recife, Pernambuco. Ele tem um filho chamado Brenda Brito. Sua nacionalidade americana brasileira. Ele se formou na Universidade Católica de Pernambuco